Eu acho engraçado como no final desse episódio o Eren chegou, e aí? Cadê o inimigo? E a Pieck tava tipo... Tá aqui, ó, seu otário! Tá aqui, ó, ohayou, Eren, vem pegar! Chegamos ao final da primeira parte da última temporada de Shingeki no Kyojin, galera. Se você quiser maratonar o anime, você pode maratonar na Crunchyroll. Lá você pode assistir anime de forma oficial e tudo em qualidade Full HD. E não é só Shingeki no Kyojin não, hein? Tem muito mais anime pra você assistir. Jujutsu Kaisen, a quinta temporada de Boku no Hero que tá saindo agora, e mais uma porrada. E se liga, que sendo premium, você tem direito ao simulcast pra poder assistir 1 hora depois do lançamento no Japão. Tem também anime dublado em português e sim, você também pode assistir grande parte do catálogo completamente de graça, com anúncio. E clicando no link da descrição você tem direito a testar qualquer plano de assinatura da Crunchyroll por 14 dias de graça. Então não perde tempo, que esse é o seu momento de maratonar todo o catálogo deles. Galera, a primeira pergunta desse episódio é o que aconteceu com o Levi e com o Zeke, e essa pergunta a gente só vai ter finalmente respondida lá na segunda parte, depois, só daqui a 1 ano, para os não curiosos o suficiente para acabarem indo procurar resposta no mangá. A gente já tem uma palhinha do que pode ter acontecido com o Zeke, que foi algo completamente bizarro. Com o Levi a gente não tem qualquer noção do que pode ter acontecido, mas a gente tem noção de que a Hanji e alguma parte ali da facção Jäger tá por perto, então pode ser que eles acabem indo até lá. O que aconteceu com o Zeke e com o Levi, a gente já tem essa resposta logo depois, né, no capítulo seguinte, mas no caso do anime a gente vai esperar muito mais, não um pouco mais não, muito mais pra gente ter essa resposta definitiva, mas nesse episódio a gente vê um pouco mais da perspectiva do Zeke, já que ele foi o cara que tentou se suicidar e levar o Levi junto com ele, mas a gente vê que ele estava prestes a morrer, separado em alguns pedaços, né, com a parte de cima do corpo dele prestes a morrer, e antes dele morrer ele vê uma figura de uma garotinha. E essa garotinha lembra muito a garotinha que a gente vê, né, no trailer dessa 4ª temporada. Nessa hora aparece um titã completamente aleatório que arrebenta as próprias tripas e coloca o Zeke dentro da barriga. Quase que como se fosse um ventre ali de uma mãe. Deixa que eu colocar você aqui no meu ventre, sabe? Só que era na verdade no meio das tripas. Foi um negócio completamente bizarro. Mas que a grande pergunta que não só vocês provavelmente estão fazendo agora no anime, mas que a gente também fez no mangá, é se o Zeke ele realmente tinha morrido ou se ele estava prestes a morrer antes disso ter acontecido, porque no caso do anime fica um pouco mais fácil e ao mesmo tempo difícil, porque tem o lance da fumaça. Se os personagens eles estão se recuperando, se estão se regenerando, a gente sabe que isso é ilustrado pela presença da fumaça. E em dado momento a gente vê que não passa essa impressão de que a fumaça ela tá regenerando o corpo do Zeke, e parece que ele deixou de pensar, parece que ele deixou de imaginar qualquer coisa, parece que ele deixou de falar qualquer coisa, pelo menos na cabeça dele. Então dá muita impressão de que ele realmente rodou. Pode ser que ele não tenha tido ainda morte cerebral, mas se a morte cerebral não aconteceu, pelo menos parece que a física, a corporal do resto do corpo, né, o coração pelo menos, parece que parou de bater sim. Mas esse tópico todo a gente vai discutir quando a segunda parte voltar. Depois a gente tem a conversa do Pixis com a Yelena, e pouca coisa dá pra ser extraída desse diálogo, além de a gente saber como funciona o sistema das faixas, né, dos panos que são colocados e das diferentes cores que são colocadas nos braços. Os Eldianos que estão com lenço branco são aqueles que se candidataram a fazerem parte da facção Jäger, e aqueles com lenço vermelho são aqueles que ingeriram fluido espinhal do Zeke através do vinho e estão ali trabalhando meio que quase que forçadamente, mas é bom para eles saberem diferenciar um do outro. Agora, a tropa de exploração na cadeia, eles discutindo entre si. A primeira coisa é o Connie. O Connie perguntando pro Armin na genialidade dele, e ele ainda teve coragem de dizer que a Sasha era mais burra entre o grupinho ali, né? E ele perguntando aí, Armin, não tem como tu tirar a gente daqui não, com o teu poder de colossal? Sim! Pode confiar sim, confia que eu vou tirar vocês daqui, pode ser que eu mande vocês direto pro céu, mas ainda assim eu vou tirar vocês, pode ser que vocês saiam daqui sem vida, mas o corpo de vocês pode ser que saia assim daqui. E a blusa da Mikasa, a blusa que ela tava vestindo, deu uma bela valorizada ali no coração dela. Eu acho que o coração dela tá muito grande, né, então deu uma valorizada ali, bela blusa. Ou ela usou enchimento. Porque todos os personagens de Shingeki no Kyojin são basicamente uma tábua. Todos eles são uma tábua. Então aquela blusa deu uma valorizada. Deve ser enchimento, com certeza é. É papel higiênico. E depois aparecendo a Yelena e contando todo o plano deles pra tropa de exploração, assim, pelo menos pra
pequena parcela da tropa de exploração que sobrou ali, né, do grupo principal. E foi engraçado, ela contando toda aquela história e a forma como ela quer fazer parte, ela contando como os irmãos Yeager, eles vão criar história, eles vão marcar o nome deles na história e ela quer tá inserida naquilo. Ela já tinha aquela valorização, ela já endeusava o Zeke pelo fato do macaco ter salvado ela, inicialmente quando eles dois se conheceram, mas ela se sentir fazendo parte de algo que vai mudar a história, é algo que deixa ela, né? Ela já é uma personagem alta, mas imagina a proporção dela vendo um macaco gigante daquela forma como o Zeke, e ela se sentindo pequena, e ela dessa forma conseguindo se sentir grande, tão grande quanto aqueles personagens, enfim, toda uma viagem em cima disso, e o próprio Armin, ele consegue ali, né, manipular, já que a Helena, ela tava toda sensível, ele conseguindo fingir um choro ali, mais uma vez, assim como ele conseguiu manipular um pouco do Bertholdt na segunda temporada, ele tentando ali usar as artimanhas dele pra conseguir manipular ela também, né, acabou que não serviu de muita coisa na prática, porque logo depois a conversa foi interrompida, né, mas no meio ainda da conversa, ela mata o Random com uma execução de tiro na cabeça que eu fiquei, cara, a régua moral da Helena é um negócio surreal, tipo, é difícil até de entender. Mas aquele Random lá, ele tava falando o seguinte, falando pro Nicholas, xingando a Sasha adoidado, chamando ela de puta suja que fedia a batata. Bem específico o xingamento, bem específico, tinha puta suja que fedia a batata. E depois a Helena executando o maluco falando assim, ó, desculpa galera, assim, não faz sentido mais a gente ficar nesse preconceito, sabe? Não faz sentido, a gente tá vivendo uma ditadura aqui, a gente tomou o poder de vocês, mas assim, isso é uma coisa, isso é puramente estratégico, isso é estratégico. Agora, preconceito? Jamais. Vamos parar com isso. E quando o Eren ele tava indo ver a Gabi, chega a Pieck ali. Finalmente ela apareceu. E aquela cena onde o Eren ele desafia a Pieck a atirar na cabeça dele, foi uma confiança, bastante confiança da parte dele, né? Com toda aquela pegada pescotapa dele assim, com cara de peixe morto, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Foi bem fodão da parte dele e me lembrou a capa do volume 29, que foi exatamente essa cena, de tão marcante que ficou, foi exatamente essa cena que foi pra capa do volume 29. Mas óbvio que ela não podia fazer aquilo por conta da missão que ela tinha, né? Ela não podia executar o fundador, eles precisavam devorar o fundador pra assim pegar o poder pra eles, então ela decide argumentar ali, né? Ela decide jogar um papo pra ele, dizendo como ela precisava sustentar o pai dela, como o pai dela precisava de medicamentos e que ela só tá fazendo aquilo porque ela precisa ajudar o pai. A mesma coisa que o Pixis ele fala pra Helena, né? A estratégia de você mentir é jogar algumas verdades no meio da história. Então, provavelmente isso faz parte da verdade, né? Ela querer ajudar o próprio pai com medicamentos, ter dinheiro pra financiar e ajudar a saúde do pai, é claramente algo verdadeiro no meio disso, né? Que ela vai jogando. Mas ainda assim, ela conseguiu, galera. Por mais que ela não tenha conseguido fazer o Eren legitimamente acreditar nela, ainda assim, ela ter conseguido manipular ele pra levar ele pro ponto que ela queria que ele estivesse, já foi suficiente, né? E ela ainda aproveita no meio do caminho, jogando assim aquela dúvida, aquele ponto de interrogação na cabeça do Eren, dizendo, e aí? Você sabe por que o Zeke ele consegue fazer o que ele consegue, controlar os titãs? Você sabe qual é realmente o segredo do Zeke? Será que ele te contou? Então ela aproveita e ainda vai jogando mais dúvidas na cabeça do Eren que não necessariamente servem de alguma coisa na prática, mas ainda assim, foi bom que assim que o Eren ele pediu pra ela provar a lealdade dela, ela já tinha a resposta na ponta da língua. Ela já tinha o plano armado dizendo, não, vamos levar você ali lá em cima no terraço que assim eu posso mostrar pra vocês onde é que os inimigos eles estão. Foi muito legal, foi muito bom da parte dela. E ela jogando charme ali, né, conforme eles vão, jogando charme ali, tipo, oh, raiô, pra galera. E quem tava ali no meio, vocês repararam quem tava ali no meio? Era o próprio Galliard que tava ali no meio. Ele que já tava infiltrado, já tinha, desde o episódio passado, ele já tinha aparecido em alguns frames de forma bem sutil. E ela até aproveita pra alfinetar a Helena, né? Pô, você tirou a barba, eu preferia você com barba, tal. Caraca, mó sacanagem isso. E o sorriso que ela deu pra Gabi, tipo, aquele sorriso de confiança que ela deu pra Gabi quando elas duas estavam lá em cima do terraço, né? Tipo, pode ficar tranquila, a coisa vai funcionar. A Pieck realmente tem um ótimo charme, e quando o Eren ele pergunta onde é que tava o inimigo e ela aponta pra ele, cara, praticamente pra ele, e todo mundo, você vê que a estética da coisa, todo mundo em volta apontando a arma, que na verdade seria pra ela, mas que naquela perspectiva dava a impressão de que estavam tudo sendo apontado pro próprio Eren, parecia muito, né? Peraí, por que eu sou inimigo? Era claramente uma alusão de, na verdade, você realmente é o inimigo, e deu essa impressão de que tava todo mundo apontando a arma pra ele, quando na verdade estavam apontando pra ela, na verdade, né? E chega
o Galliard de baixo e consegue arrancar as pernas do Eren, galera. Não conseguiu devorar ele, infelizmente, porque o Galliard ele não tinha uma visão plena de onde exatamente estava o Eren, então ele não tinha como abocanhar tudo. Ele tentou devorar o Eren ali todo completo, mas ele só conseguiu arrancar as pernas dele, né? Depois eles até falam, pô, até parece que ia ser tão fácil assim, né? E o Eren, ele putaço da vida, se transformando numa animação 2D, naquele show de animação, numa mistura de fumaça e efeitos, né, de relâmpagos também, aquela animação final do episódio, e ele com a fisionomia 2D dele em animação 2D foi lindo. Pena que foi escasso, mas eu espero muito que isso se repita na segunda parte, agora que eles vão ter um pouquinho mais de tempo para conseguir animar a segunda parte da quarta temporada. Mas depois chegando os dirigíveis e o Reiner lá aparecendo também, tipo, mais uma vez, mais um combate com o Eren. E se você reparar na diferença da expressão dele no anime para a expressão dele no mangá, no anime dá muita impressão de que ele tava ali confiante, tipo, é mais uma batalha, eu estou sério e tô aqui para enfrentar o Eren mais uma vez. Mas existe uma nuance muito sutil ali na expressão que ele faz no mangá, que no mangá fica muito mais claro que ele tá sim preocupado, que ele tá sim desgostoso e que ele não queria tá tendo que enfrentar o Eren mais uma vez, porque ele sabe que provavelmente ele vai acabar apanhando mais uma vez. Galera, eu queria dar um recado que dia 5 provavelmente vai sair o último capítulo de Shingeki no Kyojin, normalmente sai dia 5 de noite, e eu pretendo fazer uma live lendo ao vivo com vocês, assim como eu fiz pro penúltimo capítulo, eu pretendo fazer uma live ao vivo, lendo o mangá com vocês, então eu queria pedir pra vocês estarem inscritos pra não perderem esse vídeo e ativarem o sininho, que a gente vai continuar comentando o mangá e principalmente o anime quando a segunda parte da quarta temporada voltar, galera. Conto muito com a sua inscrição para fazer parte dessa comunidade. Até a próxima. Tchau.